Por que o sangue de Jesus tem poder? Porque tinha que ser o sangue a ser oferecido em favor da humanidade. Essas perguntas serão respondidas aqui no nosso primeiro vídeo do nosso canal da Escola Escritura. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo da nossa Escola Escritura e hoje eu, Ian Freitas, estou aqui para trazer uma palavra que eu creio que será poderosa de ensino, tanto para a minha quanto para a sua vida. Nós precisamos entender sobre a realidade do sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus tem poder? Qual é o propósito de Deus ter escolhido logo o sangue para oferecer em favor da humanidade? A primeira coisa que nós precisamos entender, ou a primeira pergunta que nós precisamos responder é: por que tinha que ser sangue? Eu não sei se você sabe, mas o sangue ele é um elemento essencial de manutenção da vida. Explicando de forma natural, dentro da medicina, o sangue ele é considerado um tecido líquido que circula pelo corpo com funções de levar o oxigênio, por exemplo, e nutrientes para todos os órgãos. Ele tem o propósito de defender os organismos contra infecções e também participa de todo o processo que combate algumas doenças. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o ser humano ele precisa de sangue para viver. É ele que nos dá vida. E aqui está a chave essencial para que a gente possa entender tudo que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. Por que o sangue de Jesus ele tem poder? Porque se o pecado original ele teve o poder de levar o homem à morte, somente o sangue de um homem, o sangue de Jesus, também teria o poder para gerar a vida que eu e você necessitamos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa entender que o sangue na Bíblia, ele simboliza a vida. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 17, no versículo 11, vai dizer assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Levíticos 17, 11. Ou seja, o sangue só pode ser visto quando há um corte, quando há uma ferida. Quando a ferida ou um corte é exposto, o sangue ele se torna visível, o sangue se torna exposto. Na Bíblia nós estamos vendo que o próprio autor de Levítico, Moisés, por meio de uma inspiração divina, ele vai falar que é o sangue que tem o poder de gerar vida. É o sangue na Bíblia, ele simboliza a própria vida, é aquilo que dá vida. Como eu falei anteriormente, ele é o elemento essencial para a manutenção da vida que existe no corpo do ser humano. Então, o sangue ele só pode ser visto quando há um corte, e quando a gente fala de corte, a gente precisa se lembrar de algo que nós também chamamos de aliança, porque a aliança na Bíblia, e a própria palavra aliança, ela significa aquilo que corta, ou é algo que é feito através de um corte. Porque quando nós falamos de aliança de sangue, nós precisamos entender que o próprio sentido da aliança ele só pode ser feito quando há um corte. Quando a gente estuda a aliança de sangue, nós vamos entender que todo o processo, o ritual para que uma aliança de sangue pudesse acontecer era através de um corte que era feito às vezes na mão, entre duas pessoas que elas se cumprimentavam e a partir dali uma aliança era estabelecida. Um outro exemplo de aliança de sangue é o próprio casamento, É no momento, por exemplo, do ato sexual que os dois ali estão estabelecendo também um nível de aliança, um compromisso de sangue, um compromisso de vida. E quando nós falamos de sangue, nós precisamos lembrar de sacrifício. É por isso que eu falei que é no ato do corte, é no ato da ferida, que o sangue é exposto. É por isso que quando Deus ele vai dar essa ordem para Moisés, lá em Levíticos, para Arão, para os sacerdotes, o meio para que o homem pudesse ser redimido na época era através de sacrifícios. E esses sacrifícios eles eram feitos por meio de animais. E esses animais eles eram imolados, sacrificados, e quando o sangue era exposto, o sangue era coletado e aspergido, tanto no altar ou no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, para que o pecado do povo pudesse ser perdoado. Para que o sangue fosse exposto, primeiramente um sacrifício precisaria acontecer. É por isso que quando falamos de sangue, precisamos lembrar sempre de um sacrifício que precisa ser feito. No próprio livro de Hebreus, no capítulo 9, você vai ver que não existe remissão de pecados se não houver derramamento de sangue.
A própria expressão morte na Bíblia, ela está se referindo à ausência de sangue, porque o sangue simboliza a vida. Então, se há morte, é porque não há o sangue de Jesus sobre a vida daquela pessoa. É por isso que se o homem não tiver sangue nele, o homem não consegue ter vida. E isso eu falo de forma natural. Trazendo para o mundo espiritual, morte é a ausência de sangue. Então, nós precisamos do sangue de Jesus para que a vida de Jesus também esteja sobre a nossa vida. O homem, ele precisava de uma remissão. Se o homem pecou, um homem deveria morrer. Por isso que animais nunca foram o suficiente para remir o homem de forma definitiva, porque se foi por meio do homem, de Adão, que o pecado entrou no mundo e o pecado gerou morte, também por meio de um homem, o sangue precisaria ser derramado para que a vida fosse gerada. Só que homem nenhum era capaz de fazer isso. Nós sabemos que o único homem capaz de cumprir esse sacrifício era o próprio Jesus, e é por isso que ele precisou encarnar, é por isso que ele precisou deixar de ser Deus, não usar como usurpação o poder de Deus, mas colocar na condição de homem, na condição de servo, para que ele pudesse ser obediente até a morte. E nós sabemos que a sua morte foi através de uma cruz. É por isso que em Hebreus 9:12 vai dizer: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção por nós. Ou então, Efésios 1:7, que diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Então, através do derramamento de sangue que foi oferecido por Cristo, eu e você encontramos remissão para os nossos pecados. Eu queria trazer aqui para vocês agora duas coisas, duas realidades que o sangue de Jesus traz sobre a nossa vida. A primeira é que o sangue de Jesus nos dá acesso à presença de Deus. Hebreus 10, do 19 ao 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus por meio do sangue de Jesus. Essa é a primeira realidade que eu e você conquistamos pelo poder que há nesse sangue. É no sangue de Jesus que nossa ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, está fundamentada. A sua ousadia não está fundamentada no seu mérito. A sua ousadia está fundamentada nas obras de Jesus. É por meio dele, é por meio do seu sacrifício que eu e você podemos entrar nessa presença. É por isso que nós precisamos entender essa realidade. E a segunda realidade é que o sangue de Jesus nos dá proteção. É pelo sangue de Jesus que nós estamos protegidos. De Gênesis a Apocalipse, há uma corrente escarlate que é a fonte da vida, de poder, de proteção. É a promessa de Jesus para nós, é o sangue de Jesus. Assim como na porta da casa dos hebreus no Egito, antes deles saírem rumo ao deserto, em rumo a Canaã, Deus manda eles passarem sangue nos umbrais, porque o sangue ali era um simbolismo de proteção, de uma realidade que estava sobre a vida daqueles que estão marcados pelo sangue. Ali era só um sangue de um animal, de um cordeiro, mas era um antítipo, uma tipificação que apontava para a realidade que haveria na pessoa de Jesus. Quando nós pedimos a Deus que nos lave e nos cubra com o seu sangue, nós estamos experimentando um poder doador de vida, porque a vida de Jesus está sobre nós e essa vida nos protege de todo mal, de qualquer ação que o maligno tente sobre a nossa vida. Então, só para concluir essa mensagem, eu queria trazer para vocês algumas realidades que o sangue de Jesus também tem sobre a nossa vida. Só para você entender, primeira coisa, nós somos comprados pelo sangue. Segundo, somos redimidos, perdoados e libertados pelo poder do sangue. Temos a purificação dos nossos pecados através do sangue. Fomos aproximados de um só corpo de Cristo pelo sangue de Jesus. Somos justificados pelo poder do sangue. Somos santificados pelo poder do sangue. Temos paz através do sangue de Jesus. O poder do sangue purifica a nossa consciência. Temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Temos uma nova aliança no seu sangue. Temos a ousadia para entrar em sua presença por meio do seu sangue. E nós seremos ressuscitados no último dia para viver a eternidade pelo poder do sangue de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica, santifica e nos aproxima de Deus. Nos justifica, nos compra, nos redime, nos torna inculpáveis. Esse precioso sangue nos garante a entrada no céu.
nos garante a vida eterna. E eu espero que essa mensagem ela tenha edificado a sua vida, eu espero que esse ensino ele tenha edificado você, e eu espero que você possa compreender a cada dia o poder do sangue de Jesus e o porquê que ele derramou esse sangue por amor a nós. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, para que mais e mais pessoas possam acessar esse canal e serem abençoados com cada ensino e com cada palavra. Fique na paz em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos vocês.